Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, dando sequência aos vídeos sobre teoria geral do direito penal. Estamos aqui em vídeos curtos de 5 minutos, mais ou menos. Falamos no primeiro vídeo do artigo 1º, deixei questões no ar, respondi no vídeo 2. No final do vídeo 2, deixei uma questão no ar, vamos responder aqui para poder a gente esgotar o artigo 1º, ok? Qual foi a pergunta, qual foi o questionamento que eu deixei no último vídeo? Eu perguntei se há exigência de lei para criar uma contravenção penal. Porque tanto o artigo 1º do Código Penal fala que não há crime sem lei anterior. E a Constituição Federal também fala, não há crime sem lei anterior. Não falam nada sobre contravenção. E aí, a pergunta que eu fiz: é possível criar uma contravenção penal e prever pena, sanção para essa contravenção penal por um instrumento normativo que não seja a lei, já que o Código Penal não fala nada de contravenção, já que a Constituição Federal também não fala nada. Pessoal, embora a lei fale em crime, é pacífico que também se exige lei no sentido estrito, para se criar uma contravenção penal e a sanção, a punição para a contravenção penal. Relembrando aqui outro conceito, nós temos duas espécies de infração penal, duas maneiras de infringir a lei penal. Uma maneira é praticando um crime, outra maneira é praticando contravenção penal. Duas espécies do gênero infração penal. Então, o entendimento que se tem é que para poder prever uma infração penal tem que ter lei. Se não tiver lei, não vai valer, seja com relação a crime, seja com relação a contravenção penal. Ok? Bom, dito isso, uma outra questão que a gente tem que levantar: qual o desdobramento de se reconhecer e respeitar o princípio da legalidade? O princípio da legalidade, ele exige uma lei, mas não é uma lei qualquer. Uma lei em sentido estrito, que seja escrita, que seja estrita, que seja certa e que seja anterior, prévia. Quando fala que tem que ser uma lei escrita, significa, olha, não adianta vir com um papo de costume. As pessoas costumam reprovar essa conduta, então é crime. Não basta estar no costume, tem que estar na lei. Ou então há um crime, uma contravenção, mas ninguém pune porque a sociedade já aceita, por exemplo, o jogo do bicho. Então o costume vai extinguir a pena. Não tem jeito. Lei escrita. Logo, o costume não vai afetar a existência do crime, a existência da pena. Tá bom? Tem que ser estrita. Ou seja, tem que estar prevendo ali na lei, e não adianta usar analogia. Você não pode usar analogia para tipificar penalmente condutas. Você até pode usar analogia para favorecer o réu, para prejudicar o réu, não pode. Então, a exigência de uma lei estrita significa que não pode ser usada a analogia para prejudicar o réu, por exemplo, incriminando uma conduta. Um exemplo clássico é o adultério. O adultério é casar na constância de um casamento anterior. Então, 2 casamentos vigentes, adultério é crime. Artigo 235 do Código Penal. Mas se a pessoa tem duas uniões estáveis, como é que faz? Posso dizer que se 2 casamentos é crime de adultério, 2 uniões estáveis também vai ser, porque é semelhante ao casamento? Não pode, porque o princípio da legalidade exige uma lei escrita, uma lei estrita, afasta a analogia em malam partem. Uma outra coisa é que a lei tem que ser certa, não pode tipificar de maneira vaga. Por exemplo, é crime praticar tortura. O que é tortura? A lei tem que dar parâmetros. Não
adianta você trazer previsões abstratas. Tanto é que o artigo 233 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, previa no artigo 233 que era crime torturar a criança. Mas o que é torturar? Aí veio a Lei 9455 de 97, a Lei da Tortura. Aí sim, trouxe parâmetros para a gente saber quando que uma agressão deixa de ser uma lesão corporal e passa a ser uma tortura. Tá? E também tem que ser uma lei prévia. Para eu ser punido por uma conduta, é preciso que antes tenha uma lei dizendo que essa conduta é criminosa. Não pode eu, por exemplo, furo uma fila hoje, que não é crime, aí amanhã vem o legislador e diz que furar fila é crime. E aí eu que pratiquei uma conduta antes da lei ser criada, vou ser punido? Não, a lei não pode retroagir para prejudicar. Quer punir? A lei tem que ser prévia. Então, lei escrita, estrita, certa e prévia. Ok? Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, dê o like.